Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes, professor e cartoleiro desde 2006, e a experiência de jogar cartola procuro passar aqui nos meus vídeos para vocês, sempre fazendo a escalação de um time para a liga anual, liga de regularidade. Bora lá escalar para a rodada 25. Se você gosta do conteúdo, se você quer ajudar o canal, deixe o seu like, não custa nada. O seu like fortalece demais aqui o meu trabalho. Ao longo do vídeo vou citar ali umas 2 ou 3 peças diferentes que são apostas e que você pode colocar no seu time para se diferenciar dos seus adversários. No time final também, na escalação, vou procurar ali colocar umas 2 peças que não estejam entre as mais escaladas para poder ser um time diferente do que a maioria vai fazer. Então bora lá para a escalação. Rodada passada, esse era o nosso time, o Hulk era o nosso capitão, nós tínhamos o Paulinho que foi muito bem, o Verratti também foi muito bem, mas nós perdemos uma pontuação aqui no meio campo, né? Tanto com o Pedrinho como o Veiga, que não foram tão bem, o PP também fez 3 pontos e poucos, não foi tão assim como a gente gostaria. Fizemos aqui uma aposta no Marlon do Cruzeiro que não deu certo, mas fizemos ali 69, 70 pontos, o que já foi bom para a rodada, foi uma média até muito boa. Bora lá escalar para essa rodada, rodada 25. Tiquinho Soares aqui no ataque é o cara mais escalado da rodada, talvez por isso eu vou mantê-lo no meu time. Pensei em fazer uma aposta em um outro jogador do Botafogo, de repente o próprio Vitor Sá, que tem uma média muito boa. O Goiás não toma tantos gols assim, mas o Tiquinho vai ser meu primeiro nome, porque está muito bem escalado e eu não posso tirá-lo. Pensando aqui na tabela de jogos, só para vocês darem uma olhada, os 2 jogos das 16 horas do sábado, Flamengo e Bahia, e Fortaleza e Grêmio, dá para você pensar, porque você vai ter a escalação com antecedência, como que você pode usar esses 2 jogos a seu favor. Flamengo, para mim, favorito contra o Bahia. Os 2 SGs mais favoráveis da rodada, o primeiro é o Botafogo e o segundo é o Flamengo, na minha visão. Esse outro jogo aqui, o Fortaleza e o Grêmio, que também será às 16 horas, a gente vai ter uma ideia se o Fortaleza vai com o time titular ou não. Fortaleza está na Sul-Americana, pode poupar. Caso o Fortaleza resolva poupar para a Sul-Americana, o Grêmio tem peças que dá para explorar muito, né? O PP, o Cristaldo ali no meio, além do próprio Soares no ataque, dá para explorar o Grêmio, caso o Fortaleza vá com time reserva. Próximo jogo aqui, São Paulo e Corinthians. Eu particularmente vou fugir desse jogo. É um clássico, tem jogos mais fáceis para a gente poder escalar. Não vou escalar ninguém desse jogo. O outro jogo aqui é Cuiabá e Fluminense. Fluminense envolvido também na Libertadores. Pode poupar alguém. Fica muito difícil da gente acertar qual é a escalação do Fluminense. Esse jogo é sábado às 18h30. Não dá para arriscar a não ser para a Liga Mensal ou tiro curto. O próximo jogo aqui, ó, é Internacional e Atlético. Dá para apostar no Paulinho do Atlético, até em algum defensor do Atlético Mineiro, se a gente tiver mesmo a confirmação do Internacional indo com o time reservas em função da própria Libertadores que a gente já está comentando. Esse jogo aqui, o próximo, do domingo às 16 horas, é o Santos e o Vasco. O Santos é um time muito frágil, dentro de casa toma gols, apesar de fazer os seus golzinhos, e fazendo gols, o Marcos Leonardo é a peça que dá para colocar do Santos, e do lado do Vasco, pela fase, dá para colocar o Verratti e dá para colocar o Paulinho no meio campo. São as 2 peças do Vasco que dá para colocar. Próximo jogo é o clássico Cruzeiro e América, também no domingo às 16 horas. Dá para colocar o Marlon do Cruzeiro, o goleiro do Cruzeiro. Tem uma aposta diferente do Cruzeiro, que agora está provável. Aliás, está como dúvida no Cartola, mas deve jogar, sobretudo como falso 9, que é o Nicão. Dá para apostar ali, sobretudo se você está pensando num tiro curto, numa liga mensal. Próximo jogo aqui também é clássico, mas o Atlético Paranaense é favorito. Canóbio é uma outra aposta que não está entre os mais escalados que dá para fazer. O jogo aqui do Bragantino e do Palmeiras, o Palmeiras deve poupar. Então fortalece o Bragantino. Para uma liga tiro curto, cabe muito você fechar a defesa do Bragantino, ou para uma liga mensal, explorar ali o goleiro e o Juninho Capixaba, dá demais. E o último jogo, que acontece só na segunda-feira, é o jogo do maior favorito para o SG, que é o Botafogo. Goiás é um time que sofre poucos gols, mas que também nos últimos 5 jogos fora de casa
entregou o SG para o adversário em 4 oportunidades. Então a gente começou escalando aqui o Tiquinho Soares, porque ele está entre os mais escalados. Penso que o Verratti é uma boa opção. O Soares, para quem quer ser diferente, vale demais contra o Fortaleza, principalmente se o Fortaleza for com o time reserva. No clássico contra o Corinthians dá para pensar num Caleri, mas é por fora. O Paulinho do Atlético, se o Internacional for com o time reserva, cabe demais. Marcos Leonardo tem boa média jogando dentro de casa, muito bom para a rodada, ainda é mais barato do que os outros. Eu vou colocar o Marcos Leonardo como segunda opção, até porque isso economiza cartoletas. Aqui para baixo, o que a gente tem de opções para colocar? Deixa só eu voltar aqui nos atacantes, porque ali está aparecendo todas as posições. Vou voltar aqui atacantes. Ali para baixo do Marcos Leonardo, o que dá para a gente apostar? O Victor Sá, que eu disse que a média dele em casa é uma média muito boa, então dá para apostar no Victor Sá, né? Fez gols aí praticamente todos os últimos jogos, em 4 jogos seguidos em casa ele fez gols. O Canóbio, mesmo sendo um clássico, é uma aposta diferente para quem quer buscar uma aposta diferente. E o Bruno Henrique, pelo preço, cabe demais aqui no ataque, tá? Posso colocar aqui o Bruno Henrique. Nesse caso, a gente tem um ataque um pouco diferente do que provavelmente vai ser o mais escalado da rodada, que deve ser Tiquinho Soares e Verratti, os dois mais escalados. Eu vou de Marcos Leonardo de capitão, inclusive, que vai ficar bem diferente dos adversários. No meio campo, Rafael Veiga, eu vou fugir dele para fazer uma aposta no meio. Vou de Arrascaeta, que para mim é o primeiro nome que não pode ficar de fora e está entre os mais escalados. Entre os mais escalados estão o Rafael Veiga, o Arrascaeta, o Eduardo, esses 3. E completando ali o quarteto mais escalado, tá aqui o Paulinho do Vasco. Então, se você quer ir no que a galera tá achando que são os melhores, são esses 4 que eu falei: o Paulinho do Vasco, Arrascaeta, Eduardo e Rafael Veiga. O Eduardo eu não acho tão regular, vou fazer uma aposta diferente saindo dele. E o Veiga, pode ser que o Palmeiras resolva poupar. Então, eu vou buscar outros 2 meias diferentes. Gostaria muito de colocar o Cristaldo, sobretudo sabendo que o Fortaleza joga com time reserva. Mas o Cristaldo tem sido substituído com frequência pelo técnico do Grêmio. Então, ao invés de colocar o Cristaldo, eu vou numa outra aposta aqui, que é o PP. O Fortaleza indo de reserva, vocês podem até observar que o Iago Pikachu já está aqui como provável. Então, eu coloquei o PP como uma aposta ali no meio campo, tá? E a outra aposta que eu vou fazer aqui, além do PP, não vou de Eduardo. Deixa eu ver aqui o que dá para fazer. Tem o Paulinho, que não é aposta porque ele está entre os mais escalados. Eu colocar Paulinho, eu tô ali igual todo mundo que tá pensando ali nos mais escalados. Aqui para baixo tem o Wellington Rato, mas que não está com a frequência ali de pontuação que a gente gostaria. Tô descendo aqui para ver se eu acho mais alguém. Realmente a gente para baixo aqui não tem, não dá para escalar ninguém. Eu vou fazer uma aposta aqui, ó, no Sebastian Gomes, tá? Ele tem 2 gols no campeonato e uma assistência em 6 jogos. Vou fazer essa aposta, apesar de ser clássico. Daria para apostar no Sebastian Gomes aqui no meio e até no Canóbio no ataque no lugar do Bruno Henrique. Mas eu vou fazer, já estou com 2 apostas, PP e o Gomes. Nas laterais, os mais escalados são o Marlon do Cruzeiro e o de Plácido do Botafogo. Mas eu vou fazer uma aposta aqui ou no Ayrton Lucas ou no Wesley, que para mim são os que correm por fora. Então eu vou de Wesley, que é mais barato. E entre o Marlon e o de Plácido, eu vou escolher o Marlon, porque eu vou colocar outras peças do Botafogo, tá? Na zaga, para mim, o principal nome da zaga é o Vitor Cuesta, porque o Botafogo é o principal SG. Se a gente tiver cartoleta suficiente, o Léo Pereira é o outro zagueiro que está bem escalado. A gente completa aqui com o Léo Pereira. Aí eu teria 2 do Flamengo e 1 do Botafogo. Goleiro, o mais seguro é o PR, é o mais escalado, mas eu vou fazer uma dobra do Cruzeiro, tá? Eu vou colocar o Rafael Cabral, goleiro fake, o Fábio tá no gol. E vou fazer, deixa eu ver se tem um outro goleiro fake mais barato do que o Fábio para colocar o Rafael Cabral. Acho que não tem. Fábio, não tem. Então tem que ser o Fábio mesmo. Gastar muitas cartoletas no Fábio, banco,
porque ele está suspenso pelo cartão vermelho, aliás, por terceiro cartão amarelo. E vou colocar aqui o Cabral como nosso goleiro titular. Então eu estou dobrando o Cruzeiro. Olha, então que eu estou fugindo bastante do Botafogo, fazendo um time diferente, apesar de entender que o Botafogo é o SG mais provável e que quem é líder ou está na faixa de premiação vai fechar com o Botafogo. Então, como eu dobrei o Flamengo e vou dobrar o Cruzeiro, já que o goleiro fake nosso está ajudando ali na escalação do Bruno que está no banco, aliás, do Cabral que está no banco, e eu agora vou colocar o técnico do Botafogo. Então o que eu vou ter aqui? Um time equilibrado, 2 do Botafogo, 2 do Flamengo, mais o Marlon na lateral. O goleiro é fake, o Fábio não joga, está no time titular, e o goleiro titular nosso vai ser o goleiro do Cruzeiro, que já está no banco ali. Só para fechar a nossa escalação então, lembrando que a gente está ali com Wesley, Cuesta, Pereira e Marlon. Técnico é do Botafogo, meio campo PP e Gomes como apostas, fechando com Arrascaeta, ataque Tiquinho Soares, Marcos Leonardo, que é o nosso capitão, para ser muito diferente dos adversários, porque a maioria está indo com Tiquinho, e Bruno Henrique. Agora eu vou fechar o banco de reservas. O Wesley é o nosso lateral mais barato. A gente tem aqui para baixo que dá para colocar Caio Paulista, Aderlan, Mike, Reinaldo. Tem o Hugo do Botafogo. Então vamos colocar o Hugo, que é bem baratinho. O Botafogo, melhor SG da rodada, como eu disse. Eu estou tentando ser diferente da galera. Daria para triplicar o Botafogo ali na zaga, ali na defesa, tirando, por exemplo, o Wesley ou o Marlon da lateral e colocando ou o de Plácido ou o Hugo, tá? No nosso banco aqui a gente tem a opção do Fabrício Bruno. Se você quer ir com o Botafogo triplicar, como eu disse, coloca lá o lateral do Botafogo, ou no lugar do lateral do Cruzeiro, ou no lugar do lateral do Flamengo. No meio campo aqui, eu vou colocar o Marcelino Moreno, já que eu coloquei o outro lá do Coritiba, para ser bem diferente. E o problema aqui do Bruno Henrique é que a gente não consegue colocar alguém de confiança aqui, no banco dele. Então talvez eu tenha que tirar aqui o Bruno Henrique, que é muito barato. Eu vou tirar o Bruno Henrique. Vou ver o que eu tenho de cartoletas aqui para colocar. Se bem que as minhas cartoletas só daria para dobrar o Botafogo com o Vitor Sá. Eu posso fazer aquela aposta que eu falei no meio do vídeo, que é o Canóbio, né? Eu posso fazer essa aposta no Canóbio. Eu vou fazer a aposta no Canóbio, tá? E vou colocar o Bruno Henrique no meu banco. Então vou fechar o meu time desse jeito, fazendo a aposta ali no Canóbio no ataque. Time fechado, time pronto, custando ali. Vou pegar o time aqui para vocês verem. O time está aqui na tela. Do lado esquerdo você vê o time na tela com o Marcos Leonardo de capitão. O time custou 144 cartoletas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe o nosso canal com os amigos e boas mitadas para a gente na rodada.